vamos ter a pedagoga Franciele Agüera falando sobre o brincar e a construção de valores. E para quem não me conhece, eu sou Paula Diana, aqui do Mães em Cristo. E o Mães em Cristo tem o papel de trazer informações, de compartilhar conhecimento para que possa agregar aí na vida dessa mãe, construindo esse eu mãe, porque nós sabemos que ao nascer um filho, nasce uma nomenclatura de mãe, né? Uma mãe ali que também tem que ser construída e desenvolvida junto com o seu filho. Então nós trazemos vários temas para que as mães possam estar construindo esse vínculo com esse filho, que ela possa estar tendo uma saúde emocional, espiritual, uma saúde familiar para ir construindo esses vínculos com os seus filhos. Às vezes a gente passa por vários embates na vida que não nos permite esse olhar para nós mesmas e para os nossos filhos, da importância que tem esse papel da mãe no desenvolvimento da criança, através do seu emocional e através do emocional dos seus filhos. É nós que vamos conduzindo ali eles para um caminhar tanto no mundo, para ser um bom cidadão nesta terra, como ser um bom cidadão do céu, para a salvação. Essa é nossa missão no Mães em Cristo. Hoje nós vamos trazer esse tema com a ideia de buscar adquirir um conhecimento das leis que regem o comportamento dos nossos filhos. Como que é esse desenvolvimento, cada fase que essa criança vai adquirindo, existem algumas peculiaridades para cada fase. Então é importante que a mãe compreenda esse filho, esse comportamento que vai se desenvolvendo aos poucos, para ela criar habilidades e compreensões para ir conduzindo esse filho nessa construção, nesse desenvolvimento tanto cognitivo, emocional, físico e espiritual. E através do brincar, a gente adquire muito todas essas facetas. Então, como a gente olhar para essa criança e perceber que existem alguns detalhes que precisamos estar atentas para que a gente possa ter essa habilidade de conduzi-lo, né, nesse processo de desenvolvimento. Eu tenho certeza que essa live vai transformar a vida de vocês e nós temos aqui a intenção de que através do Espírito Santo, a luz do Senhor possa invadir o seu lar através do conteúdo do Mães em Cristo. Então, se você vê que esse tema é um tema relevante para a sua família, para os seus amigos, para alguém que você se lembra aí, vai nesse aviãozinho, compartilha com as amigas, tá? Deixa a sua curtida. Se esse conteúdo está transformando a sua vida, faça isso, compartilhe com as amigas nesse aviãozinho, deixa o seu comentário que pra gente vai ser fundamental. E agora eu vou chamar a pedagoga Franciele Agüera para conversar com a gente sobre este tema. Olá, Franciele, tudo bem? Oi, tudo bem? É uma honra ter você aqui com a gente para tocar nesse assunto que pega tanto, né? Que às vezes a gente acha que o brincar é uma coisa tão simples, às vezes um descaso a gente trata esse brincar, né? Uhum. Às vezes é quando tiver tempo e tal, mas você vai nos esclarecer muitos pontos e eu fico muito feliz de ter você aqui com a gente para falar sobre este tema, viu, Fran? Oi, tudo bem? Obrigada pelo convite. A Franciele é pedagoga, faz 10 anos que ela atua na área da educação infantil, ela é mãe do Daniel, que tem 5 anos, 4 para 5, Cinco. 5 anos já, né? E o Samuel, de 2 anos e 10 meses, é isso, né, É, Franciele? isso mesmo. E eu gostaria, então, que você falasse um pouquinho aí sobre a sua vivência profissional
e também sobre o seu projeto Escuta Atenta na Escola e na Vida. Então, eu trabalho numa escola de educação infantil, aqui do interior de São Paulo, e, e o projeto, assim, depois da pandemia, né, eu sempre gravei, fiz atividades com as crianças em casa, brincadeiras, e sempre tirava foto, registrava esses momentos, né? Como também na escola a gente tem essa prática de registrar esses momentos. Só que eu não mostrava para ninguém, né? E a pandemia veio e acabei pensando, né? Ah, por que não mostrar o que eu faço para as outras pessoas, né? Eu fui numa Sim. palestra, numa formação antes da pandemia, e me chamou muita atenção uma fala, né, que a formadora disse. Ah, se você tem conhecimento e não passa para ninguém, o que adianta seu conhecimento, né? Então, o pouco que Sim. você sabe pode ajudar aquelas pessoas que não sabem quase nada, né? Então, eu falei, nossa, por que não? Aí veio o projeto Escuta Atenta na Escola e na Vida. Eu acompanho o seu projeto e, nossa, eu fico admirada com as sutilezas que o projeto traz, né? Você trabalha ali com bastante objetos do dia a dia de uma Do dia a mãe, dia, isso. você procura resgatar aí esse, essa visão do que um objeto Pode se simples pode transformar, né? se transformar em algo É muito isso mesmo. interessante para uma criança, né? É isso mesmo, né? Eu procuro sempre trazer as coisas que a gente tem em casa, né? Que às vezes é difícil, né, para as pessoas ficar comprando todo momento, porque assim, você compra, as crianças quebram e dura pouco tempo. E uma outra coisa que me chama a atenção, você estava falando aí, né? Esses objetos, às vezes as crianças compram, os pais compram vários brinquedos caros e às vezes a gente tem coisas em casa que dá para fazer de uma maneira bem tranquila. E também, se o Isso. pai quiser comprar, né, os brinquedos, também é uma coisa que Sim, se desenvolve bastante, né? sim, né? Mas É que às vezes a gente não tem, né? Naquele momento a gente quer fazer alguma coisa e tem coisas ali em casa, né, que a gente pode inventar ali com poucas coisas, inventar uma caixa que chegou uma encomenda, você pode produzir, assim, entregar a caixa para a criança com as canetinhas e a criança fica lá horas a fio criando, brincando, se desenvolvendo ali com aquele material. olha, Franciele, já que você tocou nesse assunto, uma das atividades que você postou no Escuta Atenta, justamente foi essa da caixa, né? Que você colocava as Sim, canetinhas e o seu filho, né, dentro da na caixa e ele caixa. ficava criando. E eu fiz essa Sim, atividade aqui em casa com a Emily e foi muito legal, muito. Nossa, eu né, falei, né? gente, como uma caixa pode interter tanto e transformar em tantas coisas? Porque depois ela fez caverna, ela levou os brinquedos para lá, as bonecas, fez cozinha, contou a historinha do lobo mal. Então, Sim. Então, criou o bastante que eu coisas, né? Aqui em casa também, ele ficou assim, uma hora, eu contei no relógio, uma hora dentro daquela caixa, brincando. Falei, gente, é muito tempo, né, com a criança de 2 anos. Mas aí ele ficou muito entretido. Então, são coisas simples, né, que parece assim, é uma caixa só, mas não. Ele desenvolveu muitas coisas ali, né, a comunicação, a verbalização com ele mesmo, né, e se ele tá sozinho, né, vai brincar sozinho, se tá com outro também, mas ali foi sozinho, mas foi muito legal essa experiência. e criar a imaginação, né, ali, fazer todos os rabiscos que eles acreditam ser já outras coisas, é muito interessante. Isso mesmo. Eu gostaria também de saber do seu projeto a questão da escuta, porque você colocou o nome, né, Escuta Atenta na escola e Uhum. na vida, e como que é essa escuta? O que você pensa dessa escuta que você fala e que você tenta passar no seu Sim. projeto? Tá, então a escuta atenta, eu quis dizer assim, porque às vezes as crianças nas brincadeiras, nas interações, elas têm umas falas muito fortes, né? Que Uhum. chamam a atenção da gente.
Vou dar um exemplo aqui da brincadeira da caixa, abre e fecha tampas, que eu tenho no canal do YouTube. E meu filho de 5 anos, né, ele fez atividade, abriu e fechou todas as tampas, né, e eram tamanhos diferentes, proporções. E no final que ele fez tudo isso, ele falou assim, mãe, qual que é a graça de abrir e fechar tampas? Aí eu fiquei pensando, refletindo, falei, nossa, é verdade, né? Porque, assim, não tem um significado. O significado de abrir e fechar tampas é quando você abre um suco, uma garrafinha de suco, toma e fecha, né? Tem um significado ali. Mas para ele, naquele momento, ele fez tudo, ele gostou, mas ele teve essa fala, então, e isso me chamou muito a atenção, né? E é isso, e tem outras falas também das crianças que me chamam muito a atenção, não só fala, mas gestos também, né? E essa escuta não é aquela escuta de você, da criança falar e você obedecer o que ela fala, não é essa, né? Tem que ter um equilíbrio, né? Uma liberdade, não libertinagem, né? Que vira aquela desordem, bagunça. Então é importante frisar isso, né? Essa escuta de sensibilidade mesmo. Tá, então o que você está querendo dizer é que é uma escuta em alguns momentos ali do brincar da criança que ela acaba soltando e que aquilo brota um significado muito importante que essa mãe precisa estar atenta nesse significado. Sim. E que não é a criança, a escuta de ouvir a criança no desejo dela de imediato das coisas. Sim, eu isso, não é isso, e a mãe se tornaria uma escrava ou não é isso. realizando qualquer coisa dele. Não, é uma escuta diferente, porque isso. perceber ele falando que graça tem para um menino de 5 anos. Talvez essa atividade ela é importante para desenvolver, né, a coordenação motora, né? Coordenação motora fina que falam, né? Sim. Mas ela, para uma criança já de 5 anos, ela requer um objetivo, né? Abrir para tomar, tirar algo desse. Entendi. Isso mesmo. Muito legal. Muito legal. Dar esse significado da escuta. A gente precisa realmente, né, estar atentos a esse... Tá, muito atento, né? Teve um exemplo aqui também que não é uma escuta verbalizada, mas eu fiz na verdade eu estava aqui fazendo as coisas dentro de casa, né? E as crianças saíram para brincar ali fora, na área externa, e eles acharam um carvão e começaram a pintar, desenhar no chão, aquele chão enorme, né? Aquele espaço. E me chamaram, eu não tinha visto nada. Me chamaram, falaram, olha mãe, olha aqui que a gente fez, vem ver que bonito. Aí quando eu fui, falei, nossa, aquele chão, tudo com carvão, desenhando a mão. Olha aqui, ó, desenhei a mamãe. Então, assim, era para um momento, assim, não sei, muitos iriam ficar bravos pela bagunça, pela sujeira. Mas não, eu olhei com um olhar mais afetivo, né? Mais com sensibilidade. Porque eu falei, nossa, ele criou, né? Falou, ai mãe, eu fiz você. Imagina você falar, eu te desenhei aqui, olha suas perninhas, seus braços, e você chegar e brigar com a criança, né? Então acho que é essa escuta. E depois comecei a registrei, participei ali, fiz a interação com eles e pronto, e foi isso, foi bem legal e comecei daí, o que aconteceu? Só foi lavar, tomar um banho de mangueira e pronto, né? E todo mundo ficou feliz. Mas, Franciele, então é isso, né? A escuta, ela não é uma escuta só da fala. Então, você quis dizer que foi ali, eles desenharam e talvez você pudesse ter um olhar para essa escuta dessa ação da criança. Isso. E isso poderia se tornar algo bem assim caótico na casa, né? Tipo uma briga e uma coisa que impactaria até emocionalmente para a criança e você conseguiu ter esse olhar de diferenciar, né? Um olhar diferenciado para a criança. É um olhar sensível, né?
Isso, eu vou dar um exemplo também aqui, já que a gente está falando disso, que eu acho que é importante. Não sei se em um outro momento vai entrar essa fala, mas é, uma observação que a gente precisa ter é que quando a gente olha o nosso filho, em algumas ações deles, a gente pode nos ver e, através de nos ver, a gente nos corrigir. Então, assim, Sim. a Emily, ela começou do nada, pegou uma calculadora e começou a fazer essa calculadora de celular. Do nada, para lá e para Uhum. cá ela começou. E ela brincava com o carrinho e cadê meu celular? E ligava para um, e ligava para outro, e ligava para outro. E na hora eu acionei, acho que é essa escuta atenta. Sim, com Falei, certeza. ela está de alguma forma mostrando para Reproduzindo. mim algo de mim. Então eu Uhum. estou muito no celular, eu estou ali, porque eu também, com o projeto Mães em Cristo, às vezes preciso estar postando coisas, preciso estar pesquisando coisas e você acaba Sim, tendo essa. tendo E eu falei, esse então, algo está errado, preciso mudar minha maneira de de conduzir agir, isso, né? de agir e poder transformar, né? É sempre uma Aham. construção da mãe também. A mãe está atenta ali para esse olhar e isso Ah, é um sim. trabalho. Não é fácil. Não estamos aqui É, não é dizendo que é fácil, não é fácil, fácil. Não tá? é tudo lindo, maravilhoso, né? Sim. Ah, Gostaria. Pode aconteceu falar. também um exemplo comigo nesse sentido também com o Daniel, que ele no Aham. começo estava fazendo os vídeos, né? Fica muito tempo ali tentando editar, aprendendo, né? E um dia ele chegou para mim e falou assim para mim: Ô mãe, você ama fazer esses vídeos? E eu fiquei pensando para responder, né? Eu demorei um pouquinho, daí ele falou assim: Ah, porque você só fica aí agora no computador, você só fica trabalhando, nem faz leitura mais com a gente à noite. Então aquilo foi tipo um tapa na cara, né? Falei, acorda, vamos repensar nossas atitudes, né? Sim, sim, é um repensar. E é É, legal que o seu projeto ele busca trazer essa visão também, né? Tanto no YouTube, que você posta os vídeos, no Instagram você tenta resgatar isso, é muito legal. sim. Fran, Franciele, vamos agora entrar nessa ideia do brincar, né? Existe aí o brincar da maneira livre e o Uhum. brincar de uma forma orientada. Como que você poderia nos dizer o que é esse brincar? O que é o brincar, já que a gente vai falar do brincar? O brincar é você se expressar, né? Poder se expressar, é, ter oportunidade da imaginação, do faz de conta, da fantasia, né? E a diferença do brincar do brincar orientado, né? É quando você orienta mesmo, né? Você é, separa ali os materiais e você orienta aquela brinca, tipo, eu vou brincar de massinha, vou separar ali aquele dia tal os ingredientes e vamos construir a massinha ali, é um brincar orientado. Agora, o Sim, brincar livre, não, é um brincar que ele vai criar as coisas. A todo momento, a criança, quando ela não tem nada para fazer, nada, nenhum objeto orientado, ela está a todo momento brincando. Se ela pega um pauzinho na rua, um galho, ela está brincando. Ela está criando ali com aquele galho, e aí isso é o brincar livre, né? Porque você não deu, vamos brincar de boneco agora. Não, ela que criou aquela brincadeira ali. Então, esse é o brincar livre, tá. de se Então, expressar brincar livremente. livre, a criança cria suas regras, ela que vai se conduzindo, né, dentro da Sim, liberdade dela, sem uma orientação de um adulto, sim, enquanto o brincar orientado é, tem as regras, tem ali estipulado o que deve ser feito, tem toda sim. uma interação ali, uma intervenção de um adulto ou de Isso, uma outra tem pessoa. isso mesmo, uma intervenção, né? Todo momento você está intervindo, principalmente quando você vai dar alguma brincadeira com o intuito de aprender letras, aprender números, então tem sempre uma orientação ali, uma intervenção. Agora, brincadeira livre, não, né? Quando você
quando tem uma ou a mais crianças, por exemplo, na escola, você disponibiliza os brinquedos e eles vão brincar, criar, eu vou ser o papai, eu vou ser a mamãe, seu filhinho, não sei o quê. Aí eles estão brincando livremente. É que o brincar também se desenvolve em vida, né? Ele tá vivenciando, ele tá vivendo e ele tá brincando, né? Então, eu Sim, acho que muito essa. todo o tempo, desde o nascimento, né, da criança, ela tá brincando o tempo todo, né? Quando ela ouve a voz da mamãe, ela já tá ali mexendo as perninhas, mexendo os bracinhos e tá numa Se conversação, num balbucio ali, ela tá brincando, né? Sim, sim. Quais então são os benefícios do brincar, né? Sabemos que aí o brincar ele está rodeado de várias coisas, né? Do momento da Sim, vida da criança, de várias maneiras, ou no livre, ou orientado. Mas quais são os benefícios que o brincar tem na brincar vida de atrás. Ah, eles são muitos, hein? Muitos. Promove o desenvolvimento integral das crianças, né? Por Uhum. exemplo, você vai brincar, você corre, pula, salta, levanta, abaixa. Então, ele está desenvolvendo o esquema corporal, né? O desenvolvimento coordenação motora ampla, motora fina, melhora a expressividade, né? Incentiva a criatividade. Então, Sim, brincar proporciona muitas coisas, né? as relações com o outro, né? O reconhecimento As regras e ah, limites, né? Regras e limites também. E desenvolve também os laços afetivos, né? Que é a relação com o outro, com os colegas, com os irmãos, amigos. sim. Quando que a pessoa ela tem que iniciar o brincar com o seu filho? Em que momento a mãe, em que idade que essa criança pode iniciar esse brincar? Nossa, aí eu acho que desde o nascimento, né, a criança já inicia as brincadeiras, né? Ela chama o tempo todo, quando está sozinha no berço ou no carrinho, ela está querendo o tempo todo gente ali, uma interação com alguém para chamar para essas brincadeiras, né? Por mais que ele não entenda ainda, mas ele está brincando. Você coloca sempre um objeto ali na frente, ele está olhando para lá e para cá, tá tentando falar alguma coisa. Então, é desde quando nasce, né? Então, porque às vezes a Então, pessoa acha que assim, a criança, o ato dela de acordar, ela já tá brincando, né? Ela já vai escovar os dentes, ela tá querendo brincar, ela tá querendo sim, criar algo. Quando ela já vai cria, comer, ela já faz água com a comidinha, ela já sim, tá ali naquele desenvolvimento. E às vezes a gente não tem a empatia ali e essa escuta também de perceber sim. que ele tá tentando, não como uma indisciplina, mas como uma tentativa de ir criando essa fantasia, esse É o algo tempo, dele. né? A gente anda muito apressado, né? É o tempo. A gente quer muito rápido, né? Escova os dentes rápido, eles às vezes vão escovar e cria um, um animal, um objeto ali com a escova de dente, né? Então é Sim, aí a isso gente já mesmo. toma daqui esse brinquedo aqui que não é É brinquedo. isso mesmo. É verdade. E não é fácil, né? Não é fácil. Às vezes a gente está na correria mesmo. Não estamos falando aqui, mães, que seja algo simples, que a gente sempre está ali com a paciência. É um Isso, caminhar, né? Para a gente isso. ir identificando cada momento que pode ser feito, né? Para a gente ver em que momento tem que ser rápido, né? Isso mesmo. Ou Tem então que falar para saber ela agora não é dosar, né? e explicando também, porque tem as regras, tem a rotina da casa, tem Sim, as obediências, né, de determinadas regras que você vai construir isso na rotina das tarefas da casa e que você vai sim, isso levar mesmo. para a sua vida adulta, né? Também tem isso, Uhum. né? Ok, mas aí uma coisa que eu gostaria de saber também é assim, é, você se utiliza de vários materiais, latas, rolo de papel higiênico, potes, né, os objetos variados. Você até começou a falar um pouco sobre isso. E você se utiliza muito desses objetos, né? Fala um pouquinho aí como que é essa criação, como que esses objetos podem ser um potencializador
de invenções, de criações para os filhos e como isso é importante para que as mães possam estar incentivando os seus filhos a usarem ou a brincarem com esses tipos de objetos. Ah, sim. Então, eles brincam, por exemplo, o rolo do papel higiênico pode criar castelos, né? Pode fazer várias coisas e eles que vão inventar. Muitas coisas eu crio, mas eu sempre deixo eles depois eles inventarem, né? Porque eu lembro que eu fiz uma atividade de um poste dos prendedores, de colocar prendedores em volta da bacia. E depois eles fizeram isso, mas eles não queriam fazer isso. Eles queriam colocar os prendedores, virar a bacia e fazer o castelo. Então, aquilo lá era o castelo deles, né? Então, sempre a partir das coisas que a gente dá, entrega para eles, prepara para eles, eles inventam outras coisas em cima disso. Eu acho isso muito legal, muito bacana, né? Sim, porque eles não sim. só estão aprendendo aquilo que eu fiz, que eu determinei. Não. Eu sempre deixo eles abertos também. E às vezes eu dou o material antes de fazer alguma coisa. Para ver o que eles vão inventar ali. Né? Legal. Igual eu ganhei uns rolos de cone de costura. E eu falei, o que eu vou fazer com isso, né? Aí eu preguei e falei, vou deixar aqui para eles brincarem. Gente, eles criaram tantas coisas com aqueles rolos. Binóculo, castelo, um monte de coisa. E eu fiquei observando, falei, nossa, olha que material, né? Instrumento musical. E depois que eu criei o jogo, o Corrida das Letras, né? Que tá lá no YouTube. Mas é muito legal isso. Ver a criação deles, né? Porque às vezes a gente delimita tanto, a gente delimita assim, vou criar isso com isso. Mas eles não, eles têm amplas ideias aí. Franciélia, nós temos aqui as seguidoras que estão parabenizando você pelo projeto. A Tereza obrigada. Ela falou que as crianças são muito criativas, realmente, elas são demais, né? São e a Esther, ela falou assim, Franciele, um exemplo de humildade, super mãe, sou fã número 1, parabéns, Deus te abençoe. Olha, amém. Muito legal, pessoal, parabenizando o seu trabalho aqui. Obrigada. E aí é o seguinte, Fran, a construção aí, igual você falou, coloca os materiais lá e vamos vamos permitir que essa criança possa criar, possa trabalhar. E às vezes a gente é muito, como que eu posso dizer, às vezes a gente fica angustiada, né? A gente quer já montar, já quer fazer as coisas acontecerem. A gente não espera a criança, a gente não espera o time dela, né? Sim, o tempo é verdade. dela. A gente fica ali com aquela, querendo interagir, querendo... E o importante é que a gente faça com que eles consigam, sem a gente, sem precisar. Deixa montar, deixa cair, deixa errar. Se tá errando, não tem problema. Tentativa e erro, né? É isso mesmo, tem que deixar eles criarem, não fazer tudo por eles, né? Chega uma coisinha, vou inventar uma coisa. Não, deixa que eles inventem, eles têm ideias criativas mesmo, igual a Tereza falou, muitas ideias. A gente tem que dar o tempo, né? Nós, como mães, às vezes a gente vê que eles estão errando ali, a gente já quer ajudar, né? A gente já quer colocar ali rapidinho e isso para a gente também ter essa escuta, né? Quando que a gente pode intervir? Quando que não? Quando a gente deixa e fica lá. Às vezes eles estão brincando ali sozinhos e a gente vai e dá o pé. Aí acaba que a brincadeira já vem pra gente. Isso mesmo. Em silêncio, né? Deixa ele lá. Deixa eles lá. A hora que eles virem querer ajuda, a gente vai, né? Sim, sim. É um trabalhar no nosso eu, na nossa pessoa, né? A gente tem que trabalhar com a gente também, né? Nesse sentido. Eu acho que também vai muito da ansiedade que a gente tem no dia a dia, né? Essa correria da vida, a gente acaba
pessoas não vão. Acelerando, a gente é acelerado e acaba acelerando eles, né? Isso, é verdade. Outra coisa, outra pergunta. Muitas das vezes a gente leva nossos filhos na escola, né, na creche, seja na educação infantil, né, no ensino fundamental, enfim, e a gente vê ali um ato do brincar muito forte, né? E às vezes você fica achando que eles só estão brincando, só brincam. Nossa, ele só brinca pensando assim que elas não estão se desenvolvendo. E aí ficamos achando que eles não vão se alfabetizar, não vão, sabe? Como que você pensa isso? Sim, então, dentro da escola, pelo menos onde a gente trabalha, né, nas escolas que eu passei, a gente não só brinca, não é só o brincar livre, né? É um brincar orientado. Então, tem muitas brincadeiras que a gente dá para adaptar no sentido de aprender letras, aprender os números, as formas geométricas, as cores. Então, tem muitas brincadeiras assim, né? Que você está trabalhando a coordenação do corpo e também o cognitivo. Tem uma Sim. brincadeira que eu gosto muito de fazer na escola, que é a corrida das letras e dos números. E como tem bastante criança, eu coloco as letras do alfabeto, tipo, letra A em um aluno, a letra A em outro. E um fica de frente para o outro, né? Uma turminha de frente para o outro. E eu falo, agora a letra A vai correr. Coloco duas cadeiras adiante. Aí eles correm e tem que olhar na letrinha, né? E se eles não Sim. sabem, o colega fala: Fulano, você que é a letra A, vai, corre. Aí eles vão, correm naquela disputa e volta. Agora a letra F. Aí alguns ficam perdidos porque ainda não sabem, né? Mas um vai ajudando o outro e eles aprendem muito, porque eles aprendem assim, brincando, né? E é Sim. muito gostoso você aprender dessa forma do que ficar somente ali no papel, preenchendo, né, folhinha Sim. ali, colocando pontilhados, né, preenchendo pontilhados. Tem muito mais significado você brincar ativo, né, deixar a criança ativa, do que ficar só no papel. Não que a pessoa não vá, a criança não vai Sim, passar por essa fase também, né, Fran? Ela vai sim. mais para Tem que frente, ter, mas que isso também possa ser algo lúdico, né? Algo de sim, brincando. sempre pensando no lúdico, né? Nessas brincadeiras lúdicas e dentro dessas brincadeiras a gente sempre insere alguma coisa assim de familiarizar-se com a escrita, com os números, né? Com, com o cognitivo mesmo. Sabe uma outra Então não só atividade? brinca, Sim, não só brinca, também está brinca, aprendendo, né? Aprendendo sim, o todo, né? Como um todo, isso, o corpo, o movimento, as relações com a criança, com as outras crianças e isso, né? mais a escrita também, né? É que às vezes Sim, algumas mães pensam, só tá brincando. Não, é no né? brincar que se desenvolve, né? É no brincar que Sim, se. nas relações, né? Nossa, eles aprendem muito brincando com o outro. Porque, assim, às vezes a gente não consegue passar, mas o coleguinha consegue passar. Passar Sim, o que a gente não conseguiu. Eles conseguem entender através do colega que explicou. Então, eles aprendem muito com o outro, né? A gente também, mas as crianças muito mais. tem uma atividade sua que eu percebo assim, os seus filhos, eles têm, um tem 5, o outro 2 anos e 10 meses, né? Então, o maior, ele já vai ensinando as letrinhas de alguma forma para o menor. Então, essa interação entre os dois, igual o nome Samuel, você tinha colocado num rolinho lá, e ele já ia Sim, identificando no ato de sim. brincar, isso já, nossa, ele É, já. já aprende muito, porque às vezes eu explico para um, o outro vem, eu quero fazer também, às vezes nem é para os dois, né? Não, eu quero fazer também, tá junto ali e tá aprendendo, né? Tá Sim, aprendendo sim. nessa relação ali com o outro. Fran, eu gostaria também de saber como as fases da criança, porque assim, cada criança tem o seu momento de desenvolver, né? A, é, e esse desenvolvimento requer tipos de brincadeiras e tipos de coisas que vão se desenvolvendo em cada fase. E a mãe, às vezes,
ela precisa entender isso, como funciona esse comportamento, essas fases das crianças, para ela entender se aquilo está sendo no momento certo, se aquele comportamento é daquele momento, para não pensar também que é uma indisciplina, não está conseguindo porque não sei o que, e acaba exigindo muito da criança no momento que não era para ela estar aprendendo aquilo. Né? Às vezes tem alguns desacertos aí com o entendimento nosso, né? Então, como que Sim. você classifica essas fases? Então, cada livro, cada artigo fala sobre as fases, né? Sobre as fases do desenvolvimento. Só que, assim, a gente pesquisando, cada um fala uma coisa. De 0 a 6 meses, um fala de 0 a 1 ano e meio. Então, a gente tem que pesquisar, ler bastante, né, sobre isso. E também não ficar presa nisso, né? Porque, assim, cada criança se desenvolve no seu tempo, né? Lógico que tem aquele meio tempo, assim, que a gente fala, fala até 2 anos. Se não fala, vamos procurar alguma especialista, né? Mas tem muitas coisas, as crianças desenvolvem cada um no seu tempo, né? Tem as fases, sim, por exemplo, de 0 a 1 ano e meio, o bebê tem o quê? Prazer nas coisas que funcionam, né? Em cheirar, observar, explorar, tocar, rasgar, movimentar, né? Já a partir dos 2 anos, o que já vem é aquela fase da invenção, da criação, de dramatizar, né? De enxergar, igual eu falei para vocês, de enxergar um objeto, né? E fazer tipo um cabo de vassoura, virar um cavalo, assim. Aí de 3 a 5 anos, as crianças começam não só a imaginar, né? Mas também a concretizar as ideias, né? Eles têm umas falas mais fortes, né? São questionadoras, né? Acabam sendo são mais questionadoras, criam mais, memorizam, né? São mais questionadoras e nas falas reais, mas vai quase entrando ali no realismo, né? De construção de castelos, cidades, blocos, né? Blocos de montar, eles gostam muito. E é isso. Daí, dos 4 aos 7 anos, daí eles têm interesse muito por jogos, né? O jogo da memória, jogo de tabuleiro, eles já vão entendendo um pouquinho mais das regras dos jogos. Então, mas assim, lembrando que cada criança tem seu desenvolvimento, né? Tem seu tempo de desenvolvimento. Porque tem criança que não gosta disso ou daquilo e acho que a gente não pode deixar assim uma coisa fechada, né? Porque às vezes a gente acaba se preocupando muito, né? Porque fala assim, de tal idade vai fazer isso, igual na caderneta de vacinação. Fazer isso. Aí a criança não está fazendo ainda, a gente acaba se desesperando, né? Mas não é uma coisa fechada, né? Porque vai depender muito do estímulo da família, né? Do estímulo em casa, vai muito depender disso. Você falando isso me lembra que eu com a Emily aqui em casa. O que aconteceu? Ela, com uns 2 anos, mais ou menos, ela ainda tinha muita dificuldade com cores. Ela não conseguia identificar todas as cores. Nessa idade, muitas crianças já estão sabendo de cores assim, né? E aí você vê que existe o tempo. E não era nem porque eu não estimulava. Tinha um estímulo em casa, mas era o momento dela, o tempo dela ali de conseguir. E esse estímulo ir construindo nela uma coisa que ela vai de memória também. Eu acho que é o tempo de cada criança nesse momento, né? A questão das cores, tem o Daniel mesmo, ele não... Sempre estimulei desde bebezinha as cores e tal. E ele só foi aprender na escola com 3 anos, né? Que eu comecei a ver isso mesmo. Falei, gente, olha, né, teve estímulo muito, mas ele foi ter um insight com os amiguinhos. Sim. Então, a gente fica mesmo desesperada, né, com essa situação, mas cada criança tem seu tempo ali.
A Tereza está falando aqui, Fran, você não acha que o estímulo é importante? Então caiu bem no que a gente está falando do estímulo, né? Sim. Houve um estímulo, mas você percebeu ali que não era aquele momento. E sabe o que é interessante também? Eu pegava uns brinquedos, algumas atividades, fazia com a Emily, ela tinha muita dificuldade com algumas. Aí eu guardava e depois de um tempo, de um mês e pouco, trazia tudo de novo. Aí ela já estava sabendo desenvolver. Então parece que tem esses momentos de mesmo. Eles desenvolvem muito rápido. Às vezes não é ficar forçando. Isso. Às vezes dá uma pausa, espera, vai com outros brinquedos. Quando você vê a criança, você traz os estímulos novamente e ela consegue fazer, né? Sim, legal. E tem muito, assim, coisas de muito significado, né? As crianças aprendem muito, assim, mas vai depender de cada criança, do significado, né? Por exemplo, o meu filho, ele tinha Daniel. A letra N, ele não conseguia fixar, né? O N, o N. Aí eu falei assim, o N de vovó Nilza, né? Que ele tem vovó Nilza, é a vovó dele. Ele nunca, eu falava N de navio, nossa, não passava nem morta, né? O que é navio? Mesmo que mostrasse as figuras. Mas falou o N de vovó Nilza, pronto. Gente, ele pegou na hora. Então é muito assim. Tem muito o significado, né? A gente aprende muito quando tem significado pra gente, né? E para as crianças também. Igual o número 7, né? Ele grava o número 7 porque o apartamento da vovó é o 7. Então o 7 ele sabe. Verdade. Você vê como que eles acabam se desenvolvendo mesmo, né? Sim. Uma outra coisa que eu queria trazer aqui é que, assim, a mãe, ela deve se preparar para trazer as brincadeiras para as crianças numa atividade orientada, num brincar orientado, ela deve se preparar antes para fazer isso, materiais e tal. Sim. Então, eu costumo, Paula, montar uma rotina para mim, né? No domingo eu já monto a rotina, porque se a gente deixa tudo na cabeça, tal dia eu vou fazer isso. A gente acaba esquecendo e passando e vem outras coisas para a gente fazer e a gente não foca naquilo, né? Então, quando eu escrevo, quando eu coloco isso na minha rotina, eu sei que eu tenho que fazer aquilo. Lógico que não é assim sempre que dá certo, que é 100%, que a semana foi ótima. Não é assim. Mas eu procuro encaixar, né, brincadeira livre, brincadeira externa, né, brincadeira dirigida, eu sempre coloco ali e tento seguir a semana dessa forma. Então não me perder. Uma rotina e coloca também as atividades que você vai realizar com seus filhos. Sim. Não sendo tão rigorosa e precisa. Às vezes pode ser que não dê certo, aconteceu uma outra situação, não se cobrar de uma maneira drástica também. Não. Porque às vezes eu coloco eu não coloco nem horário, eu coloco no dia da semana, né? Não coloco assim, 9 horas eu vou fazer tal coisa. Porque às vezes não dá, eu coloco naquele dia eu tenho que fazer, tenho que propor isso, né? E daí eu vou lá e tento fazer, sim, tento cumprir com minha rotina, né? Que eu deixei ali. Sim. E daí tem dado super certo, né? Depois eu comecei a fazer isso, porque antes eu não fazia, e eu acabava mesmo me perdendo, me frustrando, porque eu não conseguia, né, realizar muita coisa. Sim. E também vai muito também da criança, né? Às vezes ela não quer aquela atividade, ou o sol tá muito quente. O sol tá muito quente, não deu para fazer aquilo, a gente muda. Mas é legal sempre a gente preparar com antecedência, né? Se a gente for fazer uma pintura, né? A gente preparar o papel, porque às vezes a gente fala, vamos fazer uma pintura. Aí as crianças começam a ficar atrás da gente. Mãe, cadê a pintura? Mãe? E a gente vai lá procurar papel, vai procurar tinta, vai procurar pincel. Aí a gente fica doidinha. Então, é importante a gente ser... Não é assim? A gente acaba fazendo de improviso. E daí a gente fica um pouquinho mais nervosa, né? Do que tá meio prontinho ali, separadinho. Sim. E você costuma fazer isso, então, no domingo? Essa rotina que você vai preparar? Sim, eu costumo fazer a rotina, escrever
para a semana no domingo. Entendi. Tá ok. Eu gostaria agora de saber aí uma outra coisa, né? Temos aí o brincar que é importante incentivar as crianças a brincar, mas nós sabemos agora que existe aí a invasão do dia a dia das tecnologias, seja celular, tablet, televisão. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre o tempo que nós temos que a idade que a criança inicia, né? Que a gente pode, assim, já, que é de uma maneira saudável, iniciar ela Sim. na televisão, em jogos, e que tempo, quanto tempo essa criança tem que passar assistindo uma TV e também brincando livremente ou de uma maneira orientada. Como que Sim. você pensa aí? Então, nas coisas que a gente lê, né, a gente precisa estar, a partir de 2 anos só, frente às telas, né? Tem alguns outros especialistas que falam com mais idade. Mas isso, não sei, é muito difícil alguém que faça isso, né? Que consiga, Uhum, não sei, não conheço ainda. Mas a gente tem que procurar, sim, é, determinar um horário, né? Determinar um horário, porque quanto mais a criança fica ali, em frente às uhum, telas, atrapalha o seu desenvolvimento, né? Tanto o sim. desenvolvimento físico, né, motor, o cognitivo, emocional, ela fica ali paradinha, né? Então é muito importante a gente rever isso, esses horários, esses tempos que as crianças ficam em frente às telas, né? Acho que o Uhum, celular mais é um pouquinho pior ainda, porque eles aprendem a trocar, né, que eles querem é o que eles verdade. querem É assistir, né? Eu acho assim, o celular mais difícil mais ainda, porque eles complicado estão toda ainda, né? hora ali, tal, trocando, não param um negócio. Então a gente tem que ter esse equilíbrio, sim, e essa atenção, né? Aqui, a Tereza aqui está perguntando: você coloca a hora para seus filhos usarem o celular? A Carmen também falou: sim, é verdade. Eu acho que tem que ter tempo para tudo. Obrigada pela participação de vocês, viu, Carmen, a Tereza e todas as outras seguidoras. Ah, então, eu assim, não coloco para assistir celular, eu não deixo eles assistirem celular. Eu coloco na Uhum. TV, né? Na TV, porque daí eu tô ouvindo, né? E eu tô Tá ali passando controlando. todo momento e tô vendo o que eles estão assistindo. E preferencialmente num canal assim da Netflix, porque daí eu sei que não tem propaganda, tudo, mas no celular eu não costumo, Aham, não deixo sim. mesmo. É muito, não deixo mesmo, porque eu acho que é essa troca, né? Todo momento trocando. E quanto Muita mais velho, rapidez, né? é Para muita tirar. rapidez, né? Uhum. Mas é isso mesmo, a gente tem que colocar o equilíbrio, né? Tem que colocar um tempo ali, porque senão a criança acostuma. Eu tenho muitas falas de mães que falam assim: ah, meu filho só quer ficar na TV. Por quê? Porque a rotina dele é o quê? É só ficar na TV. Ele tem outra rotina? Ele tem outra coisa para fazer? Uhum. Eu lembro que antes da pandemia, todo dia, 5 horas da tarde, eu ia brincar com os filhos ali na calçada, né? Brincar de bicicleta, saía para fora, ia num parquinho e tal. E quando chegava esse horário, eles me cobravam: mãe, a gente não vai sair hoje? Mãe, não vai sair. Porque era uma rotina aquilo. Então, se você assiste desenho, deixa a criança assistir desenho todo dia, ou o dia inteiro ela vai querer assistir, né? Virou rotina para ela, virou um hábito, né? Então a gente tem que dar umas podadas nesses hábitos, nessa rotina e saber mesclar mesmo. E olha, eu vou falar, nessa pandemia, mães, nós não estamos falando aqui que tudo é fácil, não, porque não é. Nessa pandemia aqui é uma loucura, as crianças estão dentro de casa, não tem os parquinhos, não tem atividades para a gente, né, levar também fora, a gente faz o que a gente dá, pode, e às vezes tem as questões do home office com o pai em casa. Então, assim, são tantas diversidades, particularidades das mães, que a gente está aqui, lógico, a gente trabalhando alguns valores aí, algumas buscas de compreensão para essa mãe, ajudar essa mãe
né, de alguma forma, aí colocando a sua rotina e adequar esse tempo, mas a gente sabe que às vezes acontecem situações que a criança acaba ficando um pouquinho mais, assistindo um desenho, né, ou fazendo alguma outra, ou no celular, às vezes vai em algum ambiente que precisa ali daquele momentinho no celular. Vamos também saber dessas particularidades, singularidades que às vezes acontecem, momentos inusitados na nossa vida que a gente acaba usando. E a gente, como Sim, mãe, se culpa. sim, se Fala, culpa o meu tempo Deus, todo. me dá o celular, não sei o que. É um peso, né? É um peso para É a um mãe. peso. Não é fácil, não é fácil, mães, olha. Mas a Não é fácil. gente. E tem as mães que trabalham fora também, né, Paula? Porque trabalham fora, chegam em casa cansadas, não tá com, né, com paciência para muita coisa, né? E elas acabam dando isso, mas a gente tem que ser, mesmo que trabalhe fora, fique cansada, tem que separar esse tempinho, não que seja uma atividade, mas faz uma coisa ali, enquanto você está fazendo, preparando o jantar, coloca eles na mesa ali para fazer alguma coisa, né? Enquanto você está preparando, você vai orientando ali. E sempre, lembrando que sempre que a gente for fazer uma brincadeira, uma atividade, desligar os aparelhos, né? Porque senão perde Ah, muito foco, né? Eu vejo, assim, crianças que vai fazer atividade, alguma coisa, com a televisão ligada, com o celular ligado. Aí ela não tem foco, né? Ou entretenimento, ou isso daqui, né? Então, é importante ou às que vezes desligue. vai falar com a avó, né? A avó ligou, aí tá assistindo o desenho, não Isso, consegue se focar em outra coisa, né? Se né? vai Isso fazer uma mesmo. atividade, desliga o telefone, né? Tira o celular ali e faz aquela atividade naquele Sim. momento, com concentração, ou seja atividade orientada ou ele livre, né? Ou ele livre, porque também, né, você assistindo, né, ouvindo aquele barulho e brincando. Como você vai escutar a criança ali, né, nas suas brincadeiras? E você Fico- falando das mães que são, né, corrido dia a dia, essa mãe que está trabalhando e que não tem muito tempo, você poderia dar algumas dicas para as mães de como ela conduzir, no pouco tempo que ela tem, as brincadeiras nas próprias atividades dela, corriqueira, do dia a dia, né? Sei lá, seja lavar uma roupa, como que ela pode trazer esse filho para o lúdico ali, brincando, né? Porque as atividades elas podem ser também fazendo com o brincar. Sim, então, nessa parte mesmo que eu falei, né? Enquanto tá lavando a louça, tá preparando a janta, dá para a criança ir ali, pega alguma coisa, né? Ah, preciso de tal coisa na geladeira. Só que uma criança maior que já consegue abrir a geladeira, já orientando, né? Já vai ajudando e a criança está brincando ao mesmo tempo e conversando e tendo essa interação, né? Vai arrumar Porque uma cama, arrumar o quarto, vamos arrumar os brinquedos, não é só eu sozinha, né? Vamos todo mundo sim, ajudar para a gente terminar mais rápido. sim. Envolver as crianças mesmo nessa, nesses Nas cuidados, tarefas né? da casa, né? Nas Isso, atividades também que a mãe está fazendo. Eu faço assim com a Emily aqui em casa. Às vezes a gente vai arrumar o quarto, o meu quarto, ela sobe na cama, a gente brinca um pouquinho ali de cabo de guerra com o cobertor, ensino ela a pegar nas pontinhas e dobrar com a mãe. E ali, né, a gente sim, vai se interagindo, criando uma relação, um vínculo familiar, isso afetivo com a mesmo. criança. E essa é uma dica também. A mãe vai lavar uma roupa, envolve a criança ali. Ao invés de colocar na TV ou no desenho e fazer as Pra, tarefas da isso, casa, traga essa criança, né? Traz ela para sim, realizar ali com você. para Então, fazer às vezes, parte eu da vou lavar rotina, né? roupa, levo ela. Ela com a vassourinha varrendo a casa comigo, eu com a vassoura e ela traz com E os uma, filhos, né? sim, e uma autonomia, né? E cria autonomia na criança também. Ela tá ali Sim. ajudando, aprendendo o que é o que, né? Os objetos da casa e verbalizando, comunicação. Olha o tanto de coisa que ela está aprendendo enquanto está te ajudando, né? Não só o afeto, o vínculo ali, mas muitas outras coisas, né? Comunicação.
expressão, né? E E como os valores podem ser construídos, né? Os valores paciência, né? A a bondade, o amor ao cooperação, próximo, ali, de cooperar com a mãe, de estar sim, ajudando a mãe. Então, quanto que isso, isso acaba inserindo os valores também, a construção de sim, valores. de o respeito, né? Respeito com o outro, né? Porque a sua casa tem uma família ali, e respeito com as coisas, né? Com o seu lar, Sim, sim. né? E ele vai levar isso para fora, para a sociedade, quando ele estiver no seu emprego, vai conseguir observar melhor o que precisa ser organizado, o que precisa ser arrumado, a sua função de realizar alguma coisa vai fazer na diferença na vida do outro, né? Vai poder Sim, contribuir e ajudar com o outro. E isso são os valores, né, que vão sendo sim, desenvolvidos aí, a questão de observar quando agir e quando não, né? sim, Ter o domínio próprio de si. Então aí isso, a gente já vai falando dos valores, né? Porque o tema sim, é o brincar e a construção desses valores através do sim. brincar, né? Sim, é a construção. Eu lembro que eu gosto muito de fazer, eles gostam aqui em casa de fazer bolo de chocolate. E a gente, às vezes que eu faço, eles querem ficar junto, né? E vai aquela coisa, pega o leite, pega os ovos. E, e um dia ele foi para casa da avó dele e ensinou a avó, né? Eu sei fazer bolo. E foi falando todos os ingredientes, né? Daí a minha sogra falou assim: Nossa, mas nossa, você ensinou ele a fazer bolo porque ele falou tudo certinho para mim. Como assim? Você Falei, vê? porque ele faz junto, né? Sempre tá perto, tá junto, coloca a cadeira, ele só vai na cadeira para alcançar, para mexer, para bater a batedeira. Então ele sabe todo o processo, né? Porque a gente faz isso junto, né? Muito legal. Aqui em casa, a Emily sempre quer fazer café. E aí lógico que no fogão, jamais, né? Não, não, Aham, não é no fogão. Mas ali eu acho interessante que ela sobe no banquinho, aí ela coloca o açúcar e ela vai aprendendo a quantidade ali de colocar. Derruba às vezes sim, um pouquinho tal, mas eu ali, filhinha, tem que ser dentro. O pó de café, ela põe o pó de café. E toda vez que vai, é o horário do café, mamãe, vamos fazer o café. E monta a mesa, eu dou o pão, ela vai lá e monta. Então, tudo sim. isso vai criando essa, essa noção, Independência, né, também. independência, vai dando confiança, Sim, autoestima para a criança que eu consigo, minha mãe isso, confia em mim, isso de mesmo. Eu sou pegar capaz, esse, né? eu sou capaz, eu realizo também na minha casa. Sim, Então, ela vai tendo um pertencimento daquele lugar, isso né? mesmo. É a Vai confiança, gostando né? de estar em família. Isso a gente precisa criar nos nossos filhos. Sim, Esse hábito precisa. também de se sentir útil, porque na nossa história é isso, né? A gente precisa É se sentir verdade. capaz, sentir que os nossos pais confiam na gente. E começa de pequeno, arrumando uma mesa, colocando a xícara, né? Colocando o Sim, pão, fazendo café. E é como isso você mesmo. falou do bolo, né? Ele já chegou lá todo sabendo. Não, eu É, conheço todos isso. saber. Já E sei sem como fazer. faz. E é muito legal isso, né? Porque vai desenvolvendo muitas coisas, e muitas habilidades, né? E é muito legal, você falou da confiança, né? A gente vai dando essa confiança para as crianças, né? Porque às vezes a gente fala, se a gente falasse assim, não, você não pode, você não sabe, não tem, não sabe nem o que é o café, o açúcar, né? Porque às vezes, quando fica mais velho, eles começam a perguntar, né? Começam a questionar. Ai, como que faz o Uhum. café? De onde que vem o leite? Né? Essas coisas. E é bem E interessante. sabe o que é interessante? Porque às vezes a gente vê os jovens, e eu falo por mim também, né? Na minha infância, a minha mãe tinha muito aquela visão assim: minha filha, ela vai fazer faculdade e ela não precisa aprender essas coisas da casa, do lar. Então, Sim, não vai lavar louça, aqui em casa eu que faço, ou tinha receio, medo, ou a gente faz devagar e ela queria ela mesma fazer e não ensinava. Então, isso foi muito difícil para mim, porque eu fui hum, aprendendo
decorrer da minha história, dando cabeçada, as pessoas às vezes olhando meio assim, nossa, ela limpa assim, ela ajeita desse jeito, que estranho. Então, os nossos pais, eles acham que a gente ia se tornar o médico, professora, nunca mais ia limpar a casa. É verdade. Cara, pelo Sim, amor de Deus, onde que eles pensaram isso? Que nunca mais que ia ter, né, ia pagar uma empregada, aquilo outro. é, E acabou construindo uma visão de pessoas que você vê muitos lugares, você vai na casa das pessoas, das amigas, e elas não sim. sabem fazer comida, Não elas não sabem. sabem, né? A própria mãe acabou falando, não, você vai só estudar e você não vai criar esses Esse, valores, não vai criar esse hábito, né, sim, é verdade. É, de lar. eu conheço também pessoas assim. Mas, e também não só para as meninas, né? Eu acho que a gente tem que ensinar para os meninos Sim, também, né? Porque, assim, todo mundo faz parte, eu penso assim, todo mundo faz parte da casa, então todo mundo tem que organizar, não é só sobrar para mãe, para mulher, né? por isso que Né? essa mãe, se ela souber distribuir isso e ensinando a criança desde pequenininha quais são as coisas que ela deve realizar, porque as crianças são extremamente capazes. Eu não Sim, imaginava até a minha filha nascer, e hoje ela está com 2 anos e 10 meses também, igual o Samuel. Eu não imaginava que a capacidade de aprendizado dela seria tão grande. Ela é, aprende muito rápido e assim, com 1 ano e meio ela já sabia tirar o sapatinho, colocar, pôr a roupinha, já queria pôr a roupinha, já sabe, essa autonomia a gente precisa dar para ele. Já estava ali sim, com o copinho, ela mesma cortando, querendo comer. Então, às vezes, a gente subestima muito a capacidade dos nossos filhos, das crianças, de executarem coisas. para E eles, elas né? podem sim. E a gente vai Sim, criar pessoas saudáveis, pessoas para a sociedade muito mais capacitadas, muito mais para sim. frente, com Não autoestima, esperar pelo outro, confiantes. né? Não esperar pelo outro, né? Porque, Confiantes porque e a se gente a criar gente eles faz assim. para eles sempre esperam, né? Ou colocar uma sandália, um chinelo, né? Eles acabam esperando. Se a mãe está acostumada a fazer sempre, eles Sim, acabam esperando. Ah, não, deixa minha mãe vai colocar. Então a gente tem que dar essa autonomia assim. E dependendo da idade, por exemplo, não sei a Emily, mas o Samuel sempre. Não, deixa que eu faço sozinho. Tudo ele quer fazer sozinho, até as coisas que não pode. Mas assim, tudo ele quer fazer sozinho. Não, deixa que eu consigo sozinho. E daí vai pegar água no bebedouro, deixa que eu consigo. Mas daí ele dá um jeito, ele sobe na cadeira e pega. Entendeu? uhum, E é muito isso mesmo, de dar essa autonomia para a criança, né? Se desenvolver. uhum. E isso acaba criando pessoas mais preparadas, que é o que a gente Sim. quer. E o Mães em Cristo tem esse foco em preparar a criança não só para ser um bom cidadão, para a sociedade, mas Uhum. preparar ele para ser um homem digno, né? E um homem que pensa nas coisas de Deus e que tem valores cristãos firmados nele, que possa alcançar a salvação. Porque nós que somos cristãos, nós sabemos que os nossos filhos, se eles forem conduzidos a Deus, né, eles vão criar esses valores e vão ser bons cidadãos para a terra, né? Já vão criar Sim, também esse sim, caráter, né? sim. É, O que nós tínhamos aqui que falar mesmo é desses valores agora, dessa construção. Nós estamos sim. finalizando agora a nossa fala, e eu queria até perguntar para você, Franciele, que coisa você gostaria de nos orientar, né? O que você gostaria de nos orientar e o que nós não poderíamos sair dessa live sem a gente saber em relação ao ato de brincar e ao ato de construir esses valores. Então, eu gostaria muito de falar que antes de eu ter filhos e iniciar na escola, né, dar aulas, eu tinha um versículo da Bíblia,
tem, né? Mateus 18, que fala assim: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não tornardes como crianças, não entrarei no reino dos céus. E quem se faz como os pequenos, né? Este é o maior do reino dos céus. E esse versículo me chamava muita atenção, né? Porque eu falava, mas por quê? Na minha, né? Não convivi ali com crianças. Mas por quê? Ai, não entendo. As crianças são, né, birrentas, elas são, assim, bagunceiras, tal. Por que tem que fazer isso? Brigam uma com a outra. Briga uma com a outra, né? Mas por que isso? Aí, quando eu ingressei, comecei a dar aula, né? E as crianças, assim, são demais, porque, assim, eles brigam, se desentendem, mas a gente conversa, ou eles conversam, eles se entendem, resolvem os conflitos ali, e abraça, pede desculpa, e na hora que pede desculpa, vamos brincar comigo? Pega na mão do coleguinha e vamos brincar comigo? Então, eu vivenciei muito isso. E daí foi a partir daí que eu passei a entender esse versículo da Bíblia. Porque, assim, é muito forte, né? Toda vez que eu vejo isso na escola, em casa, eu lembro desse versículo, porque eu ficava muito assim, né? Não entendia muito bem. Mas eu falei, gente, agora eu vivencio isso. Ou seja, eles não guardam mágoas, e nós guardamos Não. muitas mágoas, né? Sim. Mesmo que a gente peça desculpa, perdão, a gente fala, mas não vou falar com aquela pessoa, né? Às vezes a gente é assim. Mas eles não. Desculpa, perdão, e abraça e vamos brincar comigo? Você vai ser o pai ou sua mãe. Então é fantástico isso, eles não guardam. Por isso que a gente tem que se fazer como criança mesmo para entrar no reino dos céus, né? Sim. Nossa, Sim. muito lindo. Lindo a sua fala, a sua experiência e quando você fala, né, nesse versículo que nós temos que ser como crianças, né? É essa inocência, né? Esse olhar delicado que eles têm, esse se desprender rapidamente das mágoas, né? Ou do que o outro fez e voltar à amizade e trazer também essa questão de você ter um olhar para a vida sempre disposto, né? Sempre contente, feliz, não se preocupa, não está ansioso com o outro dia, né? Ele está ali vivendo. Está vivendo o momento, né? Vivendo o agora, vivendo o agora. O que tem que ser vivido. Sim. Né? Integralmente, né? Integralmente, com o corpo, com alma, com essência, ele está se entregando. E que nós deveríamos também trazer isso para nós, né? Sim, buscar com certeza. Né? Esse ser criança. Muito legal. Muito bacana, Franciele. E não deixar de brincar, né? Eu acho que, assim, brincar sempre, brincar mesmo, porque, assim, a gente tem um tempo curto do brincar, né? A infância tem um tempo curto, né? Quanto tempo ela tem aí? Muito curto. E a gente tem uma vida adulta longa. Então, a gente tem que deixar as crianças brincarem, proporcionar essas brincadeiras, sim, para as crianças, né? Porque eu fico pensando assim, nossa, o que a criança, o que o meu filho vai falar de quando era... Quais são as vivências, as experiências que ele vai contar da infância, né, que ele teve? O que ele vai falar? E eu sempre estava junto ali também, né? Sim. Proporcionando. Sim, ou eu brinquei... Nós terceirizamos muito, né, Franciele? Nós terceirizamos muito esse papel da educação, né, do estar ali, né, do educar, mas no brincar, no estar junto, no toque, porque isso que é o brincar também. O brincar é você, às vezes, nem ter brinquedo, nem ter objetos. O brincar é estar com a mãe, é estar abraçando a mãe, beijando, brincando ali no toque, no calor. E às vezes é só isso que ela precisa. Sim, que eles precisam, né? Não é isso, o brinquedo novo, né? Porque é isso que vai ser lembrado, né? Eu acho que é isso que fica, né? Não aquele brinquedo caro, novo. Acho que fica mesmo, as lembranças que ficam são os momentos que a gente passa com eles. Sabe uma coisa que você falou que me chamou também bastante atenção? Quando a criança, ela
ela cria junto, né? Ela constrói junto o brinquedo. E que aí a Sim. gente falou um pouco disso quando cria junto esse brinquedo. Ó, a minha chegou aqui. Vem cá, Emily. Vem cá com a mamãe um pouquinho. Não quer? Ah, você veio me chamar? Ela já tá me chamando. Para dormir. Ah, fizeram comida para mim, viu, gente? Tá bom, Nossa! a mamãe já vai. Ela adora chegar na mesa e falar surpresa! Ah, A mesa os, posta. os meus também fazem isso. Eles, né, chamam o pai, né? Daí eles falam tantanana na mesa. E o quanto que isso é gostoso, né? E o que, Sim, quanto que porque vale a pena. acostuma, né, a gente comer tudo junto na mesa, sentado, né, em família. Franciele, tem tanta coisa para falar, são tantos pontos relevantes. A live e toda a sua fala foi muito significativa, foi maravilhoso poder estar tocando nesses assuntos com você. O seu projeto está incrível. E eu Ai, faço a obrigada. chamada aqui para vocês seguirem a Franciele no canal dela. Escuta atenta na escola e na vida. E também ela Isso. no Instagram. Ela traz toda semana 2 vídeos, né, Franciele? 2 vídeos por Sim, no semana, YouTube, como que tá? sim. Dá Isso, dois no vídeos. YouTube. Segunda e quinta eu coloco 2 vídeos por semana no YouTube, né? Tá Ah, bem. então eu convido vocês e peço agora para você indicar algum livro. Se você tem algum livro para indicar para os nossos seguidores, nossas seguidoras aí, para incentivar esse desenvolvimento, né, o conhecimento delas, para elas entenderem mais as fases e o comportamento dessas crianças, para elas poderem conduzir os filhos dela de uma maneira melhor e assim Sim. mesmo. Tem um livro que eu gosto muito do Isamitiba, Quem Ama Educa. É um livro muito bom que ele vai falar sobre como você lidar com a criança, né? Com as birras, com, né? Com várias fases das crianças em casa, né? Na Legal. rotina de casa. É muito legal. E tem um livro também, esse daqui, ó, Mini Histórias, que ele traz Põe mais essas. perto. Põe mais perto aqui para a gente ver. Ah, não dá para ler ao contrário, mas tudo bem. Mini Ah, história. Ele isso, fica melhor. Episódios da vida cotidiana nas escolas do Observatório da Cultura Infantil. Lá, tia Fran. Aí ele fala um pouquinho sobre essas escutas atentas dentro da escola, né? Esse olhar é, com as crianças. Tá bom, tô indo. E Peraí. acho que esses dois aqui são bem interessantes mesmo da gente estar compartilhando, mas tem muitos outros. Eu vou deixar no Stories, tá? No destaque, a indicação que a Franciele deixou agora, a Franciele Agüera, eu vou deixar para vocês lá, tá bom? Franciele, muito obrigada pela Eu que sua participação agradeço aqui o no Live convite, Cris. fiquei muito feliz. Foi Consegui, né? maravilhoso. Tá Foi bom, maravilhoso. Foi muito bom, viu? E tá teremos bom. novas lives aí, viu? Fica o Sim, convite para novos temas. Pode ir pensando aí e entrar em contato com a gente para a gente poder fazer mais lives sobre temas assim, viu? tá bom Muito então. obrigada, Obrigada. Franciele. Obrigada pelo Obrigada, convite, tá? seguidores. Seguidores, um beijo, muito obrigada pela participação de todo mundo, tá? E até a próxima. Priscila, muito obrigada pela sua participação, tá? A professora Iris, muito obrigada por vocês terem estado aqui conosco. Até mais, tchau!